Na verdade, tudo sobre os gastos, quais que foram as nossas despesas nessa viagem, vezes 5,58. Eu tenho planejado todas as minhas viagens num aplicativo chamado Não Tem Muita Diferença em termos de conforto, de segunda classe para primeira classe. Foi um passeio que eu reservei com antecedência pelo Get Your Guide. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou fazer um formato um pouco diferente, porque normalmente eu tô gravando vlogs por aqui, mas no último fim de semana eu viajei pra Dresden com a Amandinha e eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando quem tinha interesse em saber um pouquinho mais sobre os gastos dessa viagem, que foi uma viagem de um dia, digamos. A gente viajou no sábado de manhã e voltou no domingo à noite. Então foi uma noite e 2 dias. E aí eu vi que várias pessoas têm interesse em saber, então hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho, sobre, um pouquinho não, na verdade tudo sobre os gastos, quais que foram as nossas despesas nessa viagem de 2 dias e uma noite. Contar pra vocês o que a gente gastou, né, exatamente, e os valores. Eu sei que algumas pessoas moram aqui na Europa, outras pessoas querem vir passar férias aqui, então eu sei que esse assunto é bem legal pra você ter uma noção de quanto que você gasta, assim, numa viagem. Então, bora começar o nosso vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo já também para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e compartilha com alguém que gosta de saber mais sobre viagens, vlogs, como que é morar no exterior, enfim. Não deixa de compartilhar esse vídeo aí com alguém para alcançar mais pessoas. Então bora lá. Bom, primeiro de tudo, já vou mandar uma dica sensacional que é sobre planejamento de viagem. Desde o final do ano passado, antes, na verdade, de eu mudar para a Alemanha, eu tenho planejado todas as minhas viagens num aplicativo chamado Wanderlog. E eu já estava há bastante tempo procurando um aplicativo que tivesse tudo o que eu precisava. Eu tinha essa ideia na cabeça, eu já tinha procurado, não tinha encontrado, e aí eu já tava assim, meu Deus, se eu não encontrar, eu vou criar esse aplicativo, porque eu não encontrava nada com tudo que eu precisava exatamente. E aí, pesquisando mais um pouco, acabou que eu achei um aplicativo que não é do Brasil, não é brasileiro, né, digamos assim. Eu encontrei procurando no Google e ele é o primeiro que realmente tem tudo que eu preciso. Então, desde planejamento de viagem, desde controle de gastos, desde você descobrir mais sobre o local que você tá indo, você concentrar todas as informações de passagens, tickets, hotel que você vai ficar, enfim, tudo no mesmo lugar. Esse aplicativo tem. Então, já mandando pra vocês aí a primeira dica, vocês vão estar vendo aí do lado da tela um pouquinho desse aplicativo. Você pode baixar no seu celular, você também pode usar no desktop, né, no seu computador normal. As duas versões são muito legais, a interface é muito legal. É bem user-friendly, pra mim que sou product designer, eu amei toda a interface, toda a experiência que esse aplicativo proporciona. Ele tem a versão paga e também tem a versão gratuita. Eu tô usando a versão gratuita desde que eu baixei. Atende muito bem. Tem algumas funcionalidades da versão paga que são muito legais e eu acho que trazem, assim, um custo-benefício legal pra quem gosta de planejar viagem e pra quem viaja bastante também. O que me leva a pensar que provavelmente eu comece a assinar a versão paga pra ter acesso a essas features, mas por enquanto a versão gratuita ela tá suprindo tranquilamente tudo que eu preciso também, então fica aí mais um fato importante que você não precisa gastar para usar muito bem esse aplicativo. Tudo começou, né, com o planejamento da viagem. As primeiras coisas que a gente fez, na verdade, foi reservar o nosso hotel e comprar também as passagens de trem. A gente comprou a nossa passagem de trem, que foi a primeira coisa, no final de janeiro, e a nossa viagem foi no início de fevereiro, foi no dia 4 e 5 de fevereiro. Então, a gente comprou sem muitos dias de antecedência, foi numa semana anterior. E ela saiu no valor de R$ 42,80, ou seja, R$ 21,40 para ir, R$ 21,40 para voltar. Essa passagem de trem, ela não era primeira classe, era a classe normal. Mas assim, para falar bem a verdade, não tem muita diferença em termos de conforto de segunda classe para primeira classe aqui. É uma diferença, tipo, muito sutil, eu diria, então pra gente não fazia questão pagar mais caro. E esse valor já incluía a escolha do assento, porque quando você escolhe assento, assim como passagem de avião, você paga um valor ali um pouquinho mais caro, mas a gente queria sentar na janela, enfim, toda aquela questão da experiência, e valeu super a pena, porque convenhamos, R$ 21,40 para você viajar durante 3 horas de trem não é um valor caro, é um valor super acessível. Lembrando que essa viagem ela teve duração de 2 horas e 50 mais ou menos, então saindo de Berlim, da estação central de Berlim, até a estação central de Dresden, quase 3 horas de viagem, uma viagem maravilhosa, super tranquila. Os trens, eles são divididos, no caso, nessa viagem de ida, né? Era um trem que tinha a última parada em Praga, então o destino final era Praga, outro país, na República Tcheca, né? E esse trem específico, ele era dividido por cabines. Cada cabine tinha 6 assentos, então basicamente você literalmente entra em uma cabine. Cada vagão tem várias cabines.
E essa cabine você divide, né, com outras pessoas. Às vezes pode ser que esteja com a lotação máxima, ou seja, 6 pessoas por cabine. Às vezes pode ser que esteja com menos pessoas. No nosso caso, a gente viajou eu, a Mandinha, e mais 2 pessoas na nossa cabine. Então ainda ficaram 2 assentos vagos. É super confortável, super tranquilo. As cabines têm carregador, tomada, né, para carregar celular, equipamento eletrônico. Tem local para você guardar suas malas. Tem local para você colocar seu casaco, né, cabide, enfim. É espaçoso, relativamente espaçoso, então uma viagem super cômoda, super confortável. Eu particularmente amo de viajar de trem aqui na Alemanha. Eu já viajei para alguns lugares e é realmente uma experiência assim relaxante. Eu acho que a palavra que define é relaxante pra mim. Não tem nenhum estresse assim envolvido, eu diria. Bom, o nosso segundo gasto, digamos assim, foi a reserva do nosso hostel. A gente queria uma coisa um pouco mais econômica, digamos assim, até porque aqui você não precisa gastar muito pra se hospedar bem ou pra até mesmo assim fazer coisas legais em geral, você não precisa gastar muito. E aí a nossa primeira alternativa era um hostel. A gente conseguiu encontrar um hostel super central, perto da estação de trem central de Dresden, onde a gente desceu. Que, na verdade, a gente basicamente ficou num hostel, mas não estava dividindo o quarto com outras pessoas. Era um hostel privativo, com 2 camas e banheiro também no quarto. Então, nesse caso, a gente ficou num hostel, mas não era em dormitório. A diária do nosso quarto, com 2 camas e banheiro privativo no hostel, saiu a R$ 25,63. Então, como a gente ficou só uma noite lá, a gente pagou só uma diária. Então, esse foi o valor, né, pro hostel. E, assim, eu acho absurdo, bizarro pensar, né, que existe esse nível de valor, né, de gasto pra um hostel que era super confortável, limpo, maravilhoso, tão barato, né, tipo, a 25. Eu não sei se no Brasil existe algum local que você se hospede a esse valor. E eu acredito que mesmo assim, pra quem vem viajar de férias e faça aí a conversão, né, do dinheiro, ainda assim é um valor muito tranquilo de se pagar, porque muitas vezes é mais barato do que diária em hotéis no Brasil, né? Então, só pra vocês terem uma noção aí, né, de como que às vezes a gente cria alguns pensamentos de viajar pra Europa é muito caro, né? Porque você paga 5 vezes mais ou menos, às vezes quase 6 vezes mais. Mas muitas coisas aqui têm um preço tão acessível, mas tão acessível, que mesmo você vindo de fora, fazendo correção do dinheiro, não sai assim um valor tão extremo, muitas vezes é elas por elas, do que a gente paga no Brasil. Algo muito comum, né, aqui na Alemanha é que quando você vai visitar uma cidade, não só na Alemanha, na Europa em geral, você paga uma taxa de visita naquela cidade. E aí cada cidade tem um valor. Eu fui em Paris agora essa semana, eu paguei um valor, em Dresden a gente pagou outro. E aí esse valor é por pessoa e por dia que você fica na cidade. Nesse caso, a gente pagou R$ 1,90 de taxa. Como a gente ficou hospedado uma noite, né? O valor era referente a uma noite. Então, R$ 1,90, mas se a gente ficasse duas noites, né? Então, seria vezes 2. Então, vamos adicionar mais esse valor aí à nossa calculadora. Quando a gente desembarcou em Dresden, a primeira coisa que a gente foi fazer foi ir pro hostel. A nossa diária tinha o check-in a partir das 3 horas da tarde. E o nosso trem chegou em Dresden mais ou menos às 9 horas da manhã, 9h10. E aí a gente super arriscou, foi pro hostel na esperança de conseguir deixar pelo menos nossas mochilas lá, mesmo que o check-in fosse só às 3 horas. E a tentativa foi super bem sucedida. Acabou que a gente conseguiu fazer o check-in já quando chegou lá. A gente já preencheu todos os documentos, a gente só não podia entrar no quarto ainda. Mas no hostel eles têm os lockers, né, que são basicamente armários para você colocar as suas coisas e deixar lá por um tempo. Então a gente só deixou as nossas mochilas lá, fez o check-in e já saímos pra turistar durante o dia a cidade, só com a nossa bolsinha. Isso é ótimo, porque a gente não viajou com mala, né? A gente viajou só com mochila. E aí é mais cômodo, né? Você conseguir deixar em algum lugar e caminhar em paz pela cidade. E logo em seguida a gente foi procurar um local, né, pra comer, pra tomar o nosso primeiro café da manhã em Dresden. E a gente encontrou ali numa rua central mesmo da cidade uma padaria maravilhosa, incrível também, com preços maravilhosos. Isso eu acho muito legal, porque aqui você vai em locais de ótima qualidade, sabe? De um alto nível, digamos assim, de atendimento e também de qualidade do produto. E você não precisa gastar horrores de dinheiro, né, pra conseguir consumir aquilo. O nosso primeiro café da manhã em Dresden saiu tô acompanhando aqui no meu computador, porque eu tô com a lista de tudo, tô acompanhando os gastos no Wanderlog, inclusive, né? Tô acessando aqui pelo computador e aí, durante a viagem, a gente foi lá, enfim, adicionando o aplicativo, o que a gente tava gastando, né? O que era, quanto, enfim. No final da viagem já tinha tudo isso organizado. Essa é uma das funcionalidades do aplicativo que eu adorei, é esse controle de gastos. Então, tem uma listinha aqui completa. E aí,
o nosso primeiro café da manhã, no meu caso, né, o que eu consumi, eu pedi uns ovos mexidos aí com pão, tomate, uma saladinha do lado, e foi isso. E ele saiu a R$7,68. Na verdade, não foi só isso, foi isso que eu falei, era 6 e pouquinho. E eu e a Mandinha, a gente também pegou um doce pra experimentar, que quando a gente viu na prateleira ali, não na prateleira, no balcão, a gente jurou que era brigadeiro, porque era igualzinho o brigadeiro por fora. E a gente ficou assim, não é possível, a gente tem que experimentar. Só pra ter certeza que não é brigadeiro, né? Porque assim, achar brigadeiro na Alemanha teria sido muito engraçado. E realmente não era um doce típico aqui da Alemanha, um pouco com um gosto forte de fermento, a gente não gostou. Mas, então, esse doce, né, dividido entre duas pessoas, mais o meu café da manhã saiu a €7,68. E era um big de um café da manhã, a gente demorou pra sentir fome, tanto que nesse dia a gente não chegou a almoçar a refeição. A gente comeu depois alguns snacks durante o dia, mas foi assim, um café da manhã barra almoço, eu diria. O próximo gasto, na verdade, foi um passeio que eu reservei antes, com antecedência, pelo Get Your Guide, que é basicamente um site, um aplicativo também, que você entra lá, coloca o nome da cidade que você tá viajando e aí você vê uma lista de atrações turísticas e lá você paga, né? E lá você consegue comprar o seu ticket com antecedência. E aí, quando eu tava planejando a viagem, eu pensei, seria muito legal a gente fazer um passeio de barco no Rio Elba. Porque eu já tinha visitado Dresden no ano passado e na época foi uma viagem também super curta, de um dia, assim, bate e volta, digamos assim, porque logo em seguida eu viajei pra Praga. E aí eu não tive tempo de fazer coisas mais elaboradas, digamos assim. Meu roteiro foi pontos turísticos principais da cidade, né, naquela época. Então dessa vez eu queria muito fazer uma coisa diferente. E aí a gente reservou esse passeio de barco, que basicamente era um trajeto, né, pelo Rio Elba, levando até um dos castelos que tem na cidade. Dresden é muito famosa, né, pelos impérios da Saxônia, então muita coisa histórica aconteceu na cidade, não só durante a guerra, mas também antes. E aí a cidade é realmente um império. Acho que não tem palavra que descreva melhor, porque tem vários castelos na cidade, e aí um deles é o Pillnitz, e aí esse passeio de barco basicamente era saindo da região central de Dresden, pelo Rio Elba até esse castelo. E aí nesse passeio de barco a gente pagou €23,80. E assim, honestamente, esse valor foi incrivelmente, não vou dizer barato, porque são €23, mas ainda assim um custo-benefício gigantesco, porque eu fui preparada para esse passeio pra entrar numa lancha. Eu não sei porque eu achei que ia ser barco, estilo barco de praia no Brasil, sabe? Que você entra na lancha, coloca um colete e você torce pra não virar o barco. Eu não sei por que eu achei que ia ser esse nível de experiência, né? Tanto que durante o caminho, eu e a Mandinha, a gente só ficava falando assim, meu Deus, a Mandinha, Lininha, você trouxe luva, Lininha, leva cachecol, porque vai ter muito vento. E aí eu falando assim, nossa, a gente tem que conferir se o barco tem colete salva-vidas, porque é perigoso, né? Um barco com várias pessoas. Quando a gente chegou no local, não era uma lancha, obviamente, né? Era tipo assim, um mini naviozinho, digamos assim. Um passeio assim, bem assim, alta classe, tanto que a gente morreu dando risada depois quando a gente lembrou das nossas preocupações. E a gente notou que mais ou menos a idade média das pessoas que estavam no barco, né? Eram uns 45 anos, vários senhores, casais de 60 anos, então foi muito engraçado isso. Então foi R$23,80 para um passeio muito legal. A viagem de ida levou mais de 2 horas, é bastante tempo. O barco ele vai bem devagar na viagem de ida para ir contando a história. Então, quando você passa assim nos pontos turísticos ao lado, né, nas margens do rio, em alguns castelos, torre de televisão, tem uma narração. O barco que a gente pegou, a narração era só em alemão. Então, tem essa questão, quando você for comprar, também cuidar se tem narração só em alemão, se tem em inglês, enfim, ou em outro idioma. E a viagem de volta foi mais rápida, mas assim, ao todo, a nossa viagem de ida e volta até o castelo durou mais ou menos umas 3 horas e pouco. Então, é um passeio longo também para você considerar aí durante o seu roteiro, né, o seu planejamento. Mas foi um investimento muito bem pago. E aí, né, dentro do barco, a gente não sabia, a gente tomou café antes, mas dentro do barco eles tinham um serviço, né, de refeição, desde snacks, ou seja, lanches, até refeição mesmo, almoço, várias bebidas. Eu fiz já um vídeo, né, sobre um vlog sobre Dresden, então você pode conferir no card aqui em cima, mostrando um pouquinho até do cardápio para vocês verem os preços. Eu achei um valor bem semelhante ao que você pagaria num restaurante, digamos assim, então não era mais caro, porque eu sei que no Brasil, normalmente quando você faz essas coisas diferentes, quando você vai em feira, quando você vai em cruzeiro, enfim, nesses passeios diferentes, até mesmo beira de praia, por exemplo, o preço das alimentações e também das bebidas tendem a ser mais caros do que locais convencionais, digamos assim. Então a gente ficou surpresa que era um preço bem semelhante assim a restaurante, nada muito diferente. E aí
Durante o passeio de barco, a gente resolveu, né, beber algumas coisas e comer também. Eu pedi um cheesecake e ele saiu a R$ 3,90, uma fatia de cheesecake. Maravilhoso, um cheesecake estilo Dresden. Não é o cheesecake normal que a gente normalmente come em padaria, era um pouquinho diferente. Bem gostoso também. E convenhamos, R$ 3,90 num cheesecake. Pra uma brasileira que estava acostumada em Curitiba a pagar, assim, R$ 18 num cheesecake quando ia no shopping, isso é o paraíso, né? E além do meu cheesecake, eu pensei, vou fazer assim uma finesse aqui, já tô num passeio de barco no Rio Elba, em Dresden, vou tomar um vinho. E aí eu resolvi tomar um vinho rosé, e a taça do vinho rosé saiu a R$ 6,70. Então, também um valor eu diria super ok, porque existem até mesmo bares aqui em Berlim, por exemplo, que você vai e você pede uma bebida e a bebida sai a 8 euros. Então, pagar R$ 6,70 numa taça de vinho, muito bom, inclusive. No Rio Elba, em Dresden, eu achei um valor super compensatório, digamos assim, achei super ok. Quando a gente voltou do passeio de barco, já tava ali na metade do dia, mais ou menos, e a gente decidiu caminhar um pouco pela cidade, mas sem necessariamente chegar em cada ponto turístico, a gente deixou isso pro dia seguinte, pro domingo. E a gente foi ver algumas lojas, né, basicamente, comprar um pouquinho, né, e eu comprei 3 peças de roupa na Primark, e aí essas compras saíram a 16 euros. Comprei uma blusa a 3 euros, um cachecol a 7 euros e o outro foi um top de academia. Então essas 3 peças saiu a 16 euros. Primark é uma das lojas de departamento mais baratas que você vai achar aqui na Europa. Eu nem sei se tem uma loja mais barata que isso, talvez só Shein, quando você compra online, né? Mas enfim, Primark realmente é muito difícil você bater esses preços, porque você comprar uma blusa a 3 euros, isso é tipo assim, mind-blowing pra mim. É bizarro, assim, é bizarro o custo de uma peça ser 3 euros. Bom, depois de caminhar aí nesse sábado pela cidade, a gente voltou pro hostel pra tomar banho, descansar um pouco e sair mais tarde. Quando a gente saiu, a gente foi numa hamburgueria muito legal. Se eu conseguir lembrar, eu vou deixar o nome aqui pra vocês da referência, porque realmente era um local bem diferente, uma vibe muito legal, tocando música, enfim, e o hambúrguer era simplesmente maravilhoso. Lá eu consumi um cheese bacon burger, se eu não tô errada, e uma coca regional chamada Fritz Cola, que basicamente é uma Coca-Cola, só que ela é feita em Hamburgo. E aí, essa janta saiu a 10 euros e 5 cents. Depois que a gente saiu da hamburgueria, a gente até tentou procurar alguma coisa diferente pra fazer, só que a gente tava ficando hospedada na Altstadt, que basicamente é Cidade Velha. Dresden, ela é dividida, na verdade, várias cidades aqui na Alemanha, elas são divididas em Altstadt e Neustadt, e basicamente isso significa cidade velha e cidade nova. A gente estava na cidade velha, então é onde estavam todos os pontos turísticos importantes. Mas a gente notou que não tinha muito... tem vários restaurantes lá, mas em termos assim de um bar, um lugar mais diferente, não tinha na Altstadt. Provavelmente tinham outras opções lá na Neustadt. Enfim, e a gente até tentou procurar, não encontramos, acabou que a gente voltou pro nosso hostel. E o hostel, ele tinha um sky bar, ou seja, um bar lá no rooftop, no último andar. E aí a gente foi lá só pra beber alguma coisa, enfim, conversar um pouco antes de dormir. E aí lá a gente comprou um mojito. E aí como a gente dividiu esse mojito, o mojito custava 8 euros, mas acabou que eu e a Mandinha a gente dividiu, então saiu 4 euros pra cada uma. Então a nossa bebida pra fechar a noite saiu a 4 euros. No domingo, quando a gente acordou, a gente tinha que fazer o nosso check-out às 10 da manhã, então assim, super cedo. A gente acabou decidindo tomar café da manhã no hostel, né, pra economizar o tempo, e também porque a gente queria experimentar um café da manhã continental, ou seja, estilo Brasil mesmo, quando você encontra diversas opções, suco, café, pão, enfim, panqueca, tudo que é opção mesmo, estilo brasileiro, nada muito diferente, assim, eu diria. E aí, no café da manhã do hostel, a gente pagou 9,30 euros pelo café da manhã. Super bem pago, porque a gente, de novo, comeu, assim, para 2 refeições. A gente aproveitou bastante as opções que tinham, tava bem, bem, bem gostoso. E aí, durante esse dia, né, a gente tava basicamente turistando os pontos turísticos mesmo da cidade. E a gente tava caçando uma lojinha de souvenir que a gente não viu em lugar nenhum, a gente não encontrou na rua central da cidade, eu achei isso bizarro. Próximo dos pontos turísticos também a gente tinha procurado e não tinha encontrado. Até que finalmente a gente viu uma daquelas tendas mesmo, né, de venda de souvenir perto de um dos pontos turísticos e aí a gente foi lá. Foi maravilhoso ter encontrado, primeiro porque o preço era bem mais barato do que uma outra loja que a gente encontrou depois. E segundo, porque quando a gente chegou lá, a gente tava escolhendo as coisas, a gente tava falando português, né, uma com a outra, eu e a Amandinha. E aí, nisso, o atendente, o dono, né, da tenda, ele
começou a falar em português com a gente, perguntou: ah, você sabe o que aconteceu no dia, acho que 14 de julho de 2014? E eu fiquei: não, 2014 não fala comigo. Eu lembrei que basicamente tinha sido, né, o 7-1 da Alemanha na Copa. E aí a gente descobriu que ele era nascido em Dresden, morava em Dresden, mas ele morou no Brasil. Não lembro a cidade agora, acho que foi em Pernambuco, no estado de Pernambuco, mas eu não lembro a cidade. E basicamente ele morou um tempo no Brasil, voltou para a Alemanha, aprendeu um pouco do português, inclusive falava bem português. E aí, enfim, a gente conversou bastante lá, foi muito legal. E aí lá a gente comprou, né, os nossos souvenirs. Eu postei no meu Instagram, eu comprei essa xícara aqui de Dresden, maravilhosa, diferente, ela é meio quadrada, assim. Essa xícara foi 6,50 euros. E aí também comprei um pin pra geladeira, aqueles ímãs de geladeira, comprei chaveiro, comprei 2 bottoms pra colocar na mochila com a bandeirinha do Brasil e da Alemanha. E aí, ao todo, esses souvenirs saíram a 17,90. É um preço ok, eu diria, pra souvenir, porque a xícara foi 6,50, o chaveiro 3,90 e o resto foi 2,50 cada um. E aí depois a gente olhou em uma outra loja e tava bem mais caro, tipo, tava um imã de geladeira 5 euros. Então foi um valor bem legal e a gente ainda ganhou um brinde dele. Foi bem especial ter encontrado alguém que falava português lá em Dresden. Seguindo aí o nosso dia, né, a gente acabou que foi almoçar / lanchar um pouquinho mais tarde no domingo. E aí a gente encontrou uma cafeteria que era basicamente no subsolo de uma das ruas, muito legal. Ela era tipo super antiga, com várias relíquias assim da época da guerra. Foi uma experiência bem legal. E aí lá eu comi uma Äpfelstrudel, que é basicamente o strudel de maçã que a gente conhece no Brasil. Inclusive foi a melhor que eu comi até hoje. Veio a tortinha, né, de maçã com um pouquinho de chantilly e também uma porção de sorvete maravilhosa. E também experimentei lá a Radler Bier, que basicamente é uma cerveja de limão típica aqui da Alemanha. Tem alguns nomes diferentes para a mesma coisa, mas essa, se eu não me engano, é de Dresden, é feita em Dresden, a Radler. E tudo isso saiu a 9,95, esse almoço / café da tarde em Dresden no domingo. Eu acabei de perceber que eu contabilizei um valor errado. Eu falei que o hambúrguer mais a coca no sábado à noite tinham sido 10,05 euros, mas na verdade foi 17,50 euros. Tava muito barato, né, pra ser verdade. Então, só fazendo essa correção, né, o que foi 10,05 euros, na verdade, foi um lanche que a gente fez antes de voltar pro hostel no sábado, na mesma cafeteria que a gente tomou café da manhã quando chegou na cidade, e aí foi 10,05 euros. Então agora vamos adicionar aí os 17,50, que na verdade foi do hambúrguer. E aí pra fechar a viagem, na volta, quando a gente tava indo pra estação de trem, né, pra pegar o nosso trem de volta pra Berlim, eu comprei também uma daquelas pizzas que tem na estação de trem e custou 2,90 euros. Então, só pra fechar aí os nossos gastos. Ao total aí, a viagem pra Dresden com exatamente tudo incluso, passagem de trem, hotel, alimentação, compra de souvenirs, comprinhas em geral, passeios, saiu a 178,85 euros. A título de curiosidade, se a gente fosse fazer a conversão do euro pro real hoje é dia 12 de fevereiro, hoje é um domingo, e o euro fechou a 5,58 na sexta-feira. Então, se a gente fosse fazer essa conversão da moeda para o real, a viagem teria saído a R$997, né, para uma pessoa. Esses foram os gastos dessa viagem para Dresden, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dos preços. Se vocês acharam caro, barato, se era mais ou menos o que vocês imaginavam. Quais são as principais diferenças, né, daqui para o Brasil, em termos de proporção, né, do que a gente paga pelas coisas, por comida, por passeio, hospedagem, enfim. Me contem aí se vocês gostaram e se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre isso, porque eu já viajei para Paris nessa última semana. Também tenho todos os gastos contabilizados, então se vocês tiverem interesse, eu posso fazer até mesmo um vídeo comparando os preços, né, por exemplo, dessa viagem para Dresden aqui na Alemanha com a viagem de Paris, porque Paris é absurdamente caro. Eu recomendo ser muito planejado quando for para lá, porque realmente é bem salgado, os preços lá são bem salgados. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like se você gostou do vídeo e de compartilhar com alguém também. Até o próximo vídeo. Tchau!